Duradouro ao ponto da gente imaginar que teremos num futuro relativamente próximo a criação de um Estado palestino, eu acho muito difícil. Né? A gente tem, acho que a esperança nesse momento de que, de alguma maneira, o sofrimento que vem sendo causado à população em Gaza diminua um pouco com a entrada de auxílio humanitário, com o cessar parcial dos ataques militares de Israel. A gente tem, dos dois lados, né, essas imagens chegando daqueles prisioneiros, tanto por parte do Hamas quanto por parte de Israel, sendo liberados. Você comentou, né? Tinham 20 prisioneiros israelenses que já foram soltos. A gente está falando de um número consideravelmente maior de prisioneiros palestinos, né, que também vão sendo liberados ao longo dos próximos 3 dias. Então a gente tem, eu diria, essas movimentações que são quase um retrato do momento, que acho que para qualquer pessoa que se importa com seres humanos é importante, né? Por exemplo, as imagens dos caminhões de ajuda humanitária distribuindo comida em Gaza, onde a população passava fome há meses, claramente é comovente. Agora, tem uma questão primordial que é a paz na região só vai chegar com a criação de um Estado soberano palestino. Né? A gente não sabe em quais configurações chegariam a esse acordo, qual seria esse território, qual seriam essas fronteiras, como ele engajaria com o Estado israelense, se há pessoas que dizem que a solução seria, na verdade, a criação de um único Estado que aglutinaria todos esses espaços. Isso está muito longe de chegar. Né? O acordo do Trump, ele planeja algumas fases. A gente estaria na primeira agora, que é o cessar-fogo, a entrada de ajuda humanitária e a troca de reféns. E a segunda parte, Anderson, essa é a parte que me parece mais bizarra, mas tratando-se de atuação de países do norte na Palestina, talvez o bizarro seja o padrão, a ideia de criar uma espécie de protetorado em Gaza, em que um administrador externo ajudaria essa reconstrução. Aí fala-se na figura do Tony Blair, né, antigo primeiro-ministro do Reino Unido, uma força de paz que envolveria países árabes, principalmente, na região, reconstrução da economia de Gaza. Aí o meu argumento, ou a minha pergunta seria, será que essa segunda fase ela envolve a garantia de uma autonomia para a população palestina, a possibilidade de construção de lideranças palestinas para poder se autogovernar, ou a gente vai estar falando de novo, né, de uma troca aí de cessão de administração, talvez saindo de Israel, uma força internacional muito pitoresca e bizarra, que ninguém tem muita certeza de como vai funcionar. Mas acho que em meio à tragédia é uma boa notícia, apesar de tudo, a ideia de que a gente está falando agora de caminhões de ajuda humanitária entrando em Gaza, que a gente está falando do retorno de reféns, né, de prisioneiros dos dois lados. Agora, eu acho que para quem busca e quem procura e quem tem esperança de uma paz mais duradoura, o acordo de Trump certamente não trata desse ponto.